Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade ao nosso curso, né? Estamos na nossa aula 3, cujo tema é humanismo. Eu pensei em falar numa aula apenas, certo? Sobre humanismo e renascimento, mas vi que poderia se estender numa aula muito grande, justamente porque o humanismo ele tem produções literárias específicas, né, que vão desembocar ali justamente no Renascimento, no século XVI, que nas manifestações artísticas a gente vai chamar de classicismo. Então eu decidi dedicar essa aula 3, né, às manifestações literárias do humanismo e deixar a aula 4 especificamente para falarmos sobre o classicismo, né, o Renascimento e o classicismo. Tudo bem? Bom, para nós começarmos a falar sobre humanismo, é necessário que nós, pelo menos, dediquemos alguns minutos para explicar o que é humanismo. Ou seja, o que significa a palavra humanismo? Bom, essa expressão, ela, do ponto de vista da história das ideias, ela vai surgir ali bem tardiamente. Vamos colocar assim. Ela vai surgir ali no ano de 1808, certo? Com um teólogo alemão chamado Friedrich Immanuel Niethammer, né? Friedrich Immanuel Niethammer. Ele vai ser o primeiro a empregar, do ponto de vista histórico, filosófico, epistemológico, a expressão humanismo. Não que essa palavra não tenha ainda sido aventada, não tivesse sido aventada antes, ou seja, já citada, já, né? Se nós retomarmos ali o século XV, né, e mesmo os anos de 300 e os anos de 400, ainda, vamos colocar dessa forma, na própria Idade Média, nós já veremos ali uma certa ênfase, né, principalmente no final da Idade Média, uma certa ênfase a uma perspectiva das chamadas litere humanae. Litere humanae. Então, o humanismo ele vai justamente valorizar esses estudos e essas ciências, né, que vão tentar entender o indivíduo, ou seja, o ser humano, numa perspectiva espiritual, ou seja, do ponto de vista ontológico. Quais seriam essas disciplinas? Poesia, retórica, história e filosofia. Poesia, retórica, história e filosofia. As chamadas litere humanes, certo? E aí o que vai acontecer? Já naquela época, né, como forma de romper, né, com os laços da escolástica medieval, né, ou seja, com a cultura da filosofia medieval em si e do pensamento epistemológico cristão como um todo, houve uma substancial valorização da cultura greco-latina. Mais especificamente ali ao que os gregos chamavam de paideia, que é uma palavra grega que significa formação do homem, que significa educação, certo? Então a perspectiva da paideia é retomada, né, ali pelos intelectuais, né, do século XV, certo? E eles vão dar muita ênfase a uma perspectiva antropocêntrica, né? Ou seja, voltando-se para as questões greco-romanas. E os autores gregos e romanos vão ser considerados verdadeiros mestres ali, certo? Como fontes de inspiração. E isso vai desembocar justamente na perspectiva renascentista, que nas artes nós vamos estudar na aula 4 como classicismo, certo? Então é justamente daí que vem a perspectiva da palavra humanismo, né, das chamadas litere humanae, né, ou seja, as disciplinas baseadas na paideia grega ou na paideia grega, né, na educação grega helênica, né, que davam ênfase, né, já ali no século XV, certo, ao entendimento e à compreensão do homem do ponto de vista ontológico, espiritual, né, e portanto metafísico, certo? Bom, explicada a origem basicamente histórica, epistemológica e filosófica do termo humanismo, resta-nos compreender logo de cara que o humanismo ele é na verdade um período literário, já que estamos aqui num curso de literatura, né? Ele é um período literário, mas ele é também, certo? Uma espécie de período de transição, né? Reitero, de transição para o movimento seguinte, que no caso é o movimento do classicismo. E tratando-se aí de Portugal, né, e basicamente da Península Ibérica, ou seja, ali
né, do polo de onde surgiu a chamada literatura brasileira, né, quando se está a falar aqui neste curso de literatura portuguesa e brasileira, né, nós vamos pegar do ponto de vista histórico ali o humanismo já no final do século XIV, início do século XV, numa perspectiva ali, né, de final do sistema do feudalismo, de crise desse sistema, certo? E com a crise desse sistema, a formação de uma nova classe, o início de uma formação de uma nova classe, que vai ser a classe da burguesia. E juntamente com o surgimento dessa nova classe, certo? Vem novos valores, novas perspectivas literárias, certo? Novos valores, não apenas literários, mas também axiológicos, né? Perspectivas sociológicas, que vão começar ali a permear a mente do homem, né? E fazer com que ele relembre aquele mandamento do filósofo grego sofista Protágoras, né? Que dizia, abre aspas, o homem é a medida de todas as coisas, né? Fecha aspas, certo? Então, de fato, o humanismo ali, ele na realidade ele vai se caracterizar justamente como um movimento literário de transição e filosófico, cujo sentido era justamente enfatizar as conquistas do homem, certo? Ou seja, idealizar de forma extraordinária, né, a genialidade humana, aquilo que o homem conseguiria fazer com sua própria genialidade e com sua própria inteligência, certo? E aí vamos, na realidade, ver, né, que do ponto de vista literário, o humanismo, ele traz ali como ponto central a Itália, certo? Lembre-se do que eu disse há alguns minutos, né? A ênfase vai ser justamente na cultura greco-romana, né? Que serão as bases ali do que será o classicismo, o Renascimento. Então é justamente ali na Itália que vai começar, certo? Esse tipo de mentalidade intelectual. E do ponto de vista literário, a gente cita logo quem aí como os grandes precursores, né? Desse tipo de literatura. A gente cita na poesia como Petrarca, certo? A gente cita Dante Alighieri, certo? Com a chamada Divina Comédia. E Giovanni Boccaccio, né? Com Decameron, né? Que eram aquelas novelas medievais um pouco picantes, né? Que foram proibidas ali pela igreja por causa de um certo conteúdo erótico que as permeava, certo? No que diz respeito a Petrarca, a gente vai ter aí, que vai culminar no classicismo, a perspectiva do soneto, né? A chamada medida nova, ou como os italianos chamavam, como os italianos designavam, né? Dolce stil nuovo, ou seja, o doce estilo novo. O soneto, que é a composição em 14 versos, distribuído em 2 quartetos e 2 tercetos com versos decassílabos, né? A chamada medida nova, certo? A medida nova. E no caso de Dante Alighieri, né? A perspectiva da epopeia, da Divina Comédia, já sabem o que significa epopeia, né? Falamos isso na primeira aula, né? Então, a perspectiva da epopeia, da Divina Comédia, que vai trazer ali a figura de Dante, que ao lado do poeta latino Virgílio, vai descer ali pelos 7 círculos do inferno e vai ascender ao céu, onde encontrará Beatriz, né? A sua grande amada idealizada, né? De forma platônica. Então, a obra A Divina Comédia representa ali, na realidade, um intermediário entre a cultura medieval, né, e o prenúncio do que seria o classicismo, uma vez que é uma obra que traz ali aspectos medievais, né, acerca do céu cristão, mas também traz aspectos da cultura greco-romana, uma vez que apresenta ali a figura de Virgílio, né, poeta latino que escreveu a Eneida, né, que é uma outra epopeia, né, que muito se parece, se baseia, né, com a perspectiva das epopeias gregas, principalmente o caso da Ilíada, certo? No que se refere a Portugal, né, a gente pode falar aí, né, de uma perspectiva expansionista, né, principalmente no caso das letras e das artes. Isso vai estar atrelado, obviamente, sempre a uma questão histórica, né? Então, se formos pegar ali o Dom Pedro I,
E quando eu me refiro a Dom Pedro I, não estou me referindo ao Dom Pedro I, né, lá de 1822, né? Então, se você pega a dinastia dos reis de Portugal, haverá vários reis Dom João, né? Vamos colocar assim, né? E vários reis Dom Pedro, né? Vamos colocar assim. Então, esse rei Dom Pedro I, ele teve dois filhos, né? Que foi, segundo a história, Dom Fernando e um filho bastardo chamado Dom João I, certo? Esse Dom Fernando, ele era o rei a essa época, e ele havia falecido, isso em 1383. E a sua esposa, Dona Leonor Teles, assumiu o cargo, né, por ausência de um varão. Ela, na realidade, como tinha ascendência espanhola, ela, na realidade, tinha a intenção de anexar, né, o território português com o território espanhol. Obviamente, Portugal e Espanha, naquela época, eram grandes rivais. E logo o povo português não aceitou. Houve uma revolta popular, capitaneada ali pelo filho bastardo, né, de Dom Pedro I, que foi Dom João I, né, o filho bastardo. Ele venceu a revolta popular e inaugurou ali uma dinastia muito famosa na história portuguesa, a chamada dinastia de Avis, ou de dinastia de Avis, como queiram chamar. Dom João I, ele era muito afeito às letras, né, e à cultura, certo? Ele estimulou muito as letras, estimulou muito a cultura e as artes. E nesse ponto foi um período muito fértil se nós levarmos em consideração a questão cultural e literária em Portugal, certo? Houve um crescimento substancial da cultura portuguesa nesse sentido. Assim sendo, resta-nos verificar nesse ponto qual é o ponto inicial do humanismo em Portugal, né? Existe uma divergência muito grande, né, principalmente nessa perspectiva de duas datas. Uma data seria de 1418, certo? Quando dizem alguns historiadores que seria quando o grande historiador português, né, Fernão Lopes, teria sido guardador-mor da biblioteca da Torre do Tombo. Uns dizem que não foi quando ele foi guardador-mor, né? Foi quando ele se tornou cronista-mor, né, de Portugal no ano de 1434. Divergências à parte, meus amigos e minhas amigas, fato é que foi com a produção literária de Fernão Lopes que iniciou, né, o chamado humanismo em Portugal, certo? Bom, o que vai acontecer, né? O que marca, de fato, essa produção literária do humanismo em Portugal? Bom, algumas produções literárias são marcadas. Inicialmente, que é o chamado marco histórico, né, ponto de partida, seria as crônicas historiográficas de Fernão Lopes, certo? Seria a chamada prosa didática, que tinha uma característica ali literalmente axiológica, de ensinamentos, né? Como eu vou citar en passant, né? E a poesia palaciana, certo? A poesia palaciana e o famoso teatro de Gil Vicente, né? Que vai transcender épocas, inclusive vai atingir aqui a nossa literatura brasileira, como nós vamos falar, certo? Então, essas são as produções literárias das quais vamos falar na aula 3. Quais? Corroboro a crônica historiográfica de Fernão Lopes, certo? Que é o ponto de partida do humanismo português, a poesia palaciana, certo? O teatro de Gil Vicente. A prosa didática eu vou citar apenas, né, para que não fique, não passe em branco, mas ela, dentre essas três produções, ela fica em menor escala. Mas eu vou citá-la justamente por uma questão histórica e por uma questão de amor ao debate, certo? Então vamos lá, vamos falar da crônica de Fernão Lopes. Bom, pessoal, Fernão Lopes era considerado o chamado Heródoto português, né? Por que ele tinha esse apelido, né? Como vocês sabem, Heródoto, ele foi o grande historiador grego, né? Na verdade, considerado o primeiro historiador grego, certo? O grande historiador, né? E era mais ou menos assim que Fernão Lopes se comportava em Portugal. Fernão Lopes, ele
inicialmente ali se tornou cronista, ele se tornou ali guardador-mor da biblioteca, né? Da biblioteca da Torre do Tombo. Depois ele se tornou cronista-mor e cronista oficial do Reino de Portugal. O que significava isso? Né? O cronista-mor, nesse caso, era aquele que relatava, né? Relatava ali crônicas, né? Relatava crônicas, ou seja, histórias acerca do cotidiano dos reis, certo? Sempre em tom panegírico, né? Em tom assim de elogio, certo? Sempre lembrando que a crônica é aquele tipo de texto, né, que tem como tema central o cotidiano, certo? Vem da palavra grega Cronos, que era aquele titã, né, do tempo, né, pai dos deuses, certo? Então, assim, qual foi a grande diferença de Fernão Lopes para esses outros cronistas mors, né? Qual foi a diferença? É que Fernão Lopes, ele, ao contrário dos outros cronistas, que enfatizavam tão somente a vida dos reis, o cotidiano mesmo, os aspectos mais comezinhos, ou seja, mais específicos do dia a dia dos reis, Fernão Lopes colocava o povo em questão, né? Colocava o povo e não somente a perspectiva do povo, mas colocava também em questão a própria nação portuguesa, né, de forma coletiva em suas crônicas. Então, eram análises, pessoal, análises imparciais dos fatos históricos, ou seja, algo extremamente novo para aquela época, certo? E 3 crônicas se destacam aí na produção literária legada por Fernão Lopes, que são as famosas crônicas: Crônica del Rei Dom Pedro, Crônica del Rei Dom Fernando e Crônica del Rei Dom João I, certo? Entre todas essas crônicas, a mais famosa é a Crônica del Rei Dom Pedro, né? Que trata ali da famosa história de Inês de Castro, né? Como dizia a crônica, né? Aquela que depois de morta foi rainha, né? E que trata justamente aí, né, do amor imenso, né, que o rei Dom Pedro, certo, nutria por Inês de Castro, certo? Por Inês de Castro. Inês de Castro que foi morta a mando do seu pai, né, o rei Dom Afonso. Né? Ela foi assassinada ali, como conta a história de Portugal, né, por 3, vamos colocar assim, 3 pessoas a mando do pai de Dom Pedro, que era o rei Dom Afonso, que era Pero Coelho, Diego Lopes e Álvaro Gonçalves, né? É uma das histórias mais famosas da cultura portuguesa. Luís Vaz de Camões, lá nos Lusíadas, que vamos estudar na aula 4, ele retoma essa história de forma muito interessante ali na obra Os Lusíadas, né? Então, só a título de conhecimento, a história se passa justamente nesse sentido, em que o rei Dom Pedro, após a morte do seu pai, acaba indo ao encalço, né, desses 3 assassinos que deram cabo da sua esposa, né, Inês de Castro, a mando do pai, né? E fato é que Diego Lopes foge, né, para a Espanha, né, pede asilo lá, e sobram, né, Pero Coelho e Álvaro Gonçalves, que acabam sendo capturados pelo próprio rei Dom Pedro. E o rei Dom Pedro, numa sanha, né, sem querer ser pleonástico, numa sanha de fúria, já que a palavra sanha significa raiva, né? O que ele faz? Ele traz à presença dele esses dois acusados de assassinato, né, da sua amada Inês de Castro, e os prende ali em frente ao Paço Real, né, ao palácio, pede um prato ali, uma iguaria muito chique, coloca uma mesa como se fosse simular um jantar, e enquanto come, ele fica observando a execução, né, dos dois assassinos de Inês de Castro. Né? Ele fica observando a execução, sendo que um teve o seu coração arrancado pelas espadas, no caso aqui pelas costas, e o outro o coração arrancado, né, pela frente. Então essa crônica de Fernão Lopes, ela traz, né, esses aspectos detalhados de uma forma muito específica, muito minuciosa. São fatos contados de forma
bem imparcial, bem científica mesmo, o que diferenciou aí Fernão Lopes entre todos os cronistas do reinado de Portugal. Fato é que Fernão Lopes ele foi substituído por Gomes Eanes de Zurara, que não tinha a mesma habilidade que o seu antecessor tinha, né? Então, de fato, Fernão Lopes foi um dos maiores cronistas do reinado português aí, certo? Prosseguindo, nós tínhamos aí as chamadas prosas didáticas do século XV. Então, essas prosas didáticas, elas eram textos, né, que de fato que tinham cunhos pedagógicos, né, e também tinham valores axiológicos, ou seja, intuitos de ensinar valores éticos e morais, né? Eles eram livros de montaria, né, livros de ensinança, ou seja, eram livros mesmo que tinham como finalidade justamente instruir o povo português, justamente numa época em que a imprensa já havia sido criada por Johannes de Gutenberg, né? A imprensa havia sido criada e com a criação da imprensa, né, ali pelo Johannes de Gutenberg, a proliferação da cultura e a proliferação do ensino foi muito maior, certo? Muito maior, as pessoas tinham mais contato com as letras e com a arte literária, então a viabilidade dos textos, né, a disseminação da cultura literária, ela foi muito mais facilitada nesse aspecto aí, certo? Nesse ponto, né, continuando aí, tivemos a chamada poesia palaciana, tá? A poesia palaciana, ela era marcada ali pelas chamadas cantigas, né? Só que cantigas era só no nome. Justamente por quê? Porque tinha uma herança lá do trovadorismo. Lembra da aula do trovadorismo que tivemos? Então, obviamente essas cantigas, essas poesias, elas, embora tivessem o nome de cantigas, elas não eram mais cantadas, né? Elas já eram escritas, lidas e declamadas, né, nos palácios. E elas foram ali reunidas, né, por um poeta, por um trovador da época chamado Garcia de Rezende, né, que no ano de 1516 reuniu esses textos no chamado Cancioneiro Geral, né? Só a título de conhecimento, né? Porque geralmente quando se estuda o Gil Vicente, apenas estuda o Gil Vicente como dramaturgo, né? Só que só a título de conhecimento, nesse Cancioneiro Geral, né, Gil Vicente também participou como poeta. Então, além de dramaturgo, ele também era poeta, tá? Só a título de conhecimento, porque mais à frente nós vamos falar um pouco sobre o Gil Vicente, né? Então, qual era a estrutura dessa poesia palaciana? Ela não era mais cantada, ela já era escrita, lida e declamada nas cortes, e ela trazia a chamada medida velha, né? Que eram conhecidas como redondilhas menores, de 5 sílabas poéticas, e redondilhas maiores, de 7 sílabas poéticas. Ou seja, era a estrutura da poesia medieval, que será superada, né, pelo soneto, como eu estava falando no início da aula, quando eu estava discorrendo sobre os aspectos históricos e epistemológicos da palavra humanismo, né? Então, a poesia nova, o dolce novo em italiano, né, como falava Petrarca, será o soneto, que superará a poesia medieval das redondilhas, né, de 5 redondilhas menor e 7 redondilhas maiores, né, 5, 7 sílabas poéticas, que será justamente a característica estrutural dessa poesia palaciana. Essa poesia palaciana, ela refletia basicamente ali sobre questões amorosas que lembram muito as cantigas de amor, né? As cantigas de amor e as cantigas de amigo, muito mais as de amor. Então aborda aquele sofrimento amoroso, aquela questão lírica bastante exacerbada, sobre as quais nós falamos, né, no trovadorismo, certo? No trovadorismo. Mas, de fato, a produção literária que vai realmente trazer luz, né, ou trazer uma luz extremamente importante para o humanismo português, sem dúvida nenhuma, vai ser o teatro de Gil Vicente, né? Gil Vicente, ele na realidade, ele vai ser o grande dramaturgo ali da literatura portuguesa. Ele vai ser considerado o primeiro dramaturgo, né, importante da literatura portuguesa. Claro que já havia teatro antes de Gil Vicente, mas eram peças teatrais muito vinculadas ali à perspectiva do catolicismo
do catolicismo medieval, certo? Com temas apenas e tão somente católicos, né? A diferenciação de Gil Vicente vai ser justamente o quê? Ele vai trazer a perspectiva da crítica social aos setores daquela sociedade humanista, né? Daquela sociedade medieval para a literatura, né? A perspectiva da crítica social, né? Através de algumas manifestações, chamada de autos e farsas, né? Os autos com U, tá, pessoal? Os autos que têm justamente aí essa característica de trazer, né, para a peça teatral personagens alegóricos, né, e personagens religiosos, a exemplo de Deus, diabo, anjo e etc. Como vamos falar daqui a pouco em Alto da Barca do Inferno, né? E as farsas que trazem ali de uma maneira cômica, né, o desenrolar da vida cotidiana ali medieval, né? Ou seja, mulheres que traem seus maridos, né? Alcoviteiras que arranjam casamento para mulheres que estão solteiras. Ou seja, era baseado no lema do teatro latino romano chamado Ridendo castigat mors, né? Ridendo castigat mors. Traduzindo diretamente do latim para o português, seria rindo castigam-se os costumes, né? Rindo castigam-se os costumes. O fato é que Gil Vicente, ele era protegido da corte, né? E ele ganhou, ele foi considerado tão bom, que ele superou até mesmo o dramaturgo espanhol que era mais famoso na época ali na Península Ibérica, perdão, que era o chamado Juan de la Encina. Juan de la Encina. E ele, o que vai acontecer? Ele vai cair nas graças da corte quando ele vai invadir a Câmara da Rainha, né? E dedicar o Auto da Visitação, né? Também chamado de Monólogo do Vaqueiro, para o futuro rei Dom João III, que ainda então era uma criança. Então ele vai cair ali nas graças da rainha com aquela apresentação e vai se tornar muito querido na corte. E mesmo estando ali numa perspectiva já humanista, certo? Numa perspectiva humanista, ou seja, numa perspectiva de transição para o classicismo, fato é que Gil Vicente ele não conseguiu ali se desprender das amarras medievais. Então o seu teatro ele vai ter como estrutura, certo? A medida velha, né? A medida velha, ou seja, vai ser um teatro em versos, né? Vai ser um teatro em versos e vai ser um teatro ainda bem preso às perspectivas medievais. Vocês vão perceber que o teatro vicentino ele traz personagens, né, que não tem profundidade psicológica, certo? São personagens ali que são tipos sociais específicos. Então existe a alcoviteira, que arranja casamento para as mulheres solteiras. Existe o sapateiro, né, que é aquele burguês comerciante que engana a população. Existe o onzeneiro, que é o usurário, certo? Numa linguagem bem contemporânea seria o agiota, né, que faz empréstimos cobrando juros extorsivos. Na época medieval era chamado de onzeneiro. Por quê? Porque naquela época, de acordo com o direito, o sistema jurídico da época, não poderia cobrar juros acima de 10%. E eles cobravam, né, na realidade, 11%. Por isso eles eram chamados pejorativamente de onzeneiros, né? Que, repito, contemporaneamente são chamados agiotas, né? Os agiotas. E então esses tipos sociais eles marcavam ali, né, as peças de Gil Vicente, né, as peças de Gil Vicente. E aí vamos ter ali como grandes peças, né, pelo menos 3, que é o Velho da Horta, tá? A Farsa de Inês Pereira e o famoso Alto da Barca do Inferno. O Velho da Horta, a Farsa de Inês Pereira e o Alto da Barca do Inferno. Obviamente, eu queria ter muito tempo para poder contar essas historinhas para vocês, mas apenas en passant sobre elas, vamos pegar aí o Velho da Horta. O Velho da Horta, ele traz a perspectiva aí muito interessante, né, de um idoso empresário, né, que é dono de uma
vamos colocar assim, de uma pequena região agrícola, né, que vende alface, vende, vamos colocar da seguinte forma, cebola, ou seja, esses alimentos, né? E chega uma mulher para comprar muito bela e ele começa a cortejá-la de todo jeito, né? E ela percebendo o jeito dele extremamente lisonjeiro, aquelas cantadas mesmo, numa linguagem simples, bem baratas, né? Começa ali a querer iludi-lo para poder comprar legumes mais baratos. Muito interessante o velho da horta. Inclusive, o velho foi que o nome do personagem é velho, né? O velho foi representado pelo próprio Gil Vicente. Então, Gil Vicente, nesse ponto, lembrava muito Charlie Chaplin, né? Ele não era apenas o dramaturgo, né? O escritor das peças. Ele também era o quê? Ator, né? Muito interessante. E vamos ter aí também a farsa de Inês Pereira, que vai surgir a partir de um grande desafio, em que o Gil Vicente foi acusado de plágio, gente. Né? Então a fama de Gil Vicente era tão grande em Portugal, ele era tão brilhante, já visto de uma forma tão brilhante, tá? Tão brilhante, que alguns invejosos já estavam o acusando de plágio, que não era ele que escrevia aquelas peças, né? Ou seja, ele copiava. E aí ele chegou uma vez para um desses invejosos e disse: olha, me dá qualquer tema aí que eu vou escrever uma peça para ti. E aí o invejoso, né? O desafiador do Gil Vicente disse lá: olha, faz justamente sobre esse tema que eu vou te dar. Mas quero um asno que me carregue do que um cavalo que me derrube. Ele disse: sem problemas, a peça será feita. E a peça foi feita, que no caso foi a farsa de Inês Pereira, que trata justamente dessa Inês Pereira, que se recusa a tomar justamente o posicionamento das mulheres da época, né? Que eram mulheres que viviam para os seus maridos dentro do lar, para os afazeres do lar, né? E acaba querendo, né, ter um casamento muito pomposo com um homem que pudesse falar bem a língua portuguesa e declamar poesias para ela, ou seja, um homem que fosse romântico. E ela acaba se casando ali com Brás da Mata, que fingiu, através de dois judeus ali que eram casamenteiros, Latão e Vidal, né? Esse Brás da Mata fingiu ser um poeta, só que na realidade ele era um escudeiro, né? E era uma pessoa muito ruim, acaba prendendo-a dentro da casa enquanto ele vai para a guerra contra os árabes, né? Lá na África, e acaba morrendo nessa guerra, né? E Inês Pereira acaba ali cantando vitória por causa desse novo marido que era um verdadeiro tirano, e acaba aceitando seu primeiro pretendente, que era Pero Marx, né? Pero Marx, que fazia todas as vontades dela, era rico, completamente apaixonado. E a obra da farsa de Inês Pereira termina justamente nesse aspecto aí. O Pero Marx, coração muito bonzinho, apaixonado por ela, acaba levando-a nas costas, carregada, né, para que ela não molhasse os pés ali na travessia do rio, para a casa do ermitão, que era um amigo de infância dela, mas na realidade era o amante dela, né? Então daí a perspectiva do ditado popular, que foi o mote do desafio de Gil Vicente, né? Mas quero um asno que me carregue, que no caso era Pero Marx, do que um cavalo que me derrube, que no caso era Brás da Mata, que queria trancá-la em casa. Então Gil Vicente era simplesmente brilhante, pessoal, brilhante, né? Brilhante mesmo. E por fim temos aí a peça mais famosa de Gil Vicente, né? De Gil Vicente, que é O Alto da Barca do Inferno, né? O Alto da Barca do Inferno, que traz aí, né, a perspectiva maniqueísta, ou seja, a luta ali um tanto que cômica, né? Embora esse não fosse o motivo, já que era um alto, entre o bem e o mal. Então temos dois batéis ali, né? Duas barcas, a barca do anjo e a barca do diabo, né? E os personagens vão chegando e sendo julgados ali pelos seus pecados, ali, né? Interpelados pelo anjo e pelo diabo, e eles vão ocupando as barcas. Então, os tipos sociais, né, que Gil Vicente desenvolvia era uma forma de crítica àquela sociedade humanista corrupta. Essa que era a verdade. Então, temos a figura ali, como eu já disse, da figura do clérigo, que não tinha nenhuma vocação, né, para a sociedade clerical, e era namorador, e era corrupto, né? Então a gente já vê ali uma crítica à Igreja Católica, que o Gil Vicente
Gil Vicente fazia, né? Alguns juristas representados pelo corregedor, que na época se chamava de juiz, né? Era o juiz, naquela época se chamava corregedor, e o procurador, que enganava um povo manobrando as leis em forma de corrupção, né? Então era uma crítica ao sistema judiciário da época que o Gil Vicente fazia. Então o Gil Vicente ele tomava cuidado assim para não criticar as instituições sociais, mas ele criticava as pessoas corruptas dessas instituições, né? Ele tinha um certo receio de represália, uma vez que ele era protegido, né? Ele era protegido ali pela própria corte, então ele tinha que tomar muito cuidado com o que ele estava criticando ali, justamente para ele não cair ali na censura da Igreja Católica, né? Na censura da Igreja Católica e não sofrer represália de poderosos. Essa que era a verdade, né? E a título de conhecimento, apenas para que você saiba, os únicos que são salvos ali na barca do anjo, né, são o parvo, né, que representa ali a pessoa inocente, o tolo, né? Simbolizaria os clowns das peças de William Shakespeare, né, que por serem inocentes teriam o direito de criticar até mesmo o rei, né? Até mesmo o rei. E também os cavaleiros das cruzadas, né? Os cavaleiros da Távola Redonda, também eles alcançam ali a salvação, porque eles lutavam em nome da Igreja Católica, né? E segundo a Igreja Católica, lutavam ali as cruzadas em nome de Deus, né? Então eles são os únicos ali a ingressarem na barca do anjo. Os demais vão ser conduzidos à barca do inferno, né? O fidalgo, que era arrogante, né? Os representantes ali do sistema judiciário, que eram corruptos, né? O anzeneiro, né? A alcoviteira, Brise da Vaz, todos serão ali conduzidos por causa dos seus pecados à barca do inferno, certo? Então você percebe ali a importância de Gil Vicente. Inclusive o teatro vicentino ele vai justamente atingir até mesmo o nosso teatro contemporâneo. Adivinha com quem, galera? Justamente com ele, que lamentavelmente, né, nos deixou em 2014, que foi o Ariano Suassuna. Então, se você pega ali as peças de Suassuna, Alto da Compadecida, a Farsa da Boa Preguiça, né, salvo engano o nome dessa peça é assim, né, você vê heranças claras ali dos personagens vicentinos, né? O padre e o bispo, né? Você vê ali a presença do Chicó e João Grilo, que engana o povo. Então você vê marcadamente ali a presença nas obras de Ariano Suassuna, né? A presença do teatro vicentino, né? Do teatro de Vicente. Então vocês percebem aí a importância desse teatro de Gil Vicente, aí não só para a literatura portuguesa da época, do humanismo ali do final do século XIV e século XV, mas também atingindo o teatro contemporâneo na nossa literatura brasileira, né? Vejam que interessante. Bom, pessoal, então é isso. Nós falamos aí justamente sobre o humanismo em Portugal. Falei do conceito epistemológico, né? E das origens ali históricas de forma bem sumária da expressão humanismo, para que vocês entendam melhor. Falamos do contexto histórico do humanismo, né? Que foi ali o final os momentos finais do feudalismo e o surgimento, né, da classe burguesa. Falamos ali do humanismo em Portugal, né? Falamos também das produções literárias do humanismo, que foi a historiografia de Fernão Lopes, certo? A poesia palaciana, a prosa didática, né, e moralizante do século XV, certo? O teatro vicentino, certo? O teatro vicentino dando ênfase para 3 peças que foram, né, O Velho da Horta, A Farsa de Inês Pereira e O Alto da Barca do Inferno. E por fim falamos da influência do teatro de Gil Vicente na literatura brasileira, né? Com o teatro do nosso saudoso Ariano Suassuna, em especial a obra dramática O Alto da Compadecida, certo? Então eu aguardo vocês na próxima aula, que será a aula 4, e eu farei em forma de live, né? Aguardo vocês, nós falaremos nessa aula justamente sobre o Renascimento, que nas artes foi chamado de classicismo,
Falaremos aí principalmente da literatura do grande mestre do Renascimento português, que foi Luís Vaz de Camões, com os Lusíadas, tá bom? Eu aguardo vocês nessa aula. Espero que vocês tenham apreciado aqui a nossa aula 3. Eu vou postar, como sempre, na plataforma do Instagram e no meu canal do YouTube, cujo link está na minha bio do Instagram. Então curtam, comentem, perguntem. E quem ainda não se inscreveu, se inscrevam lá no meu canal do YouTube, certo? O retorno de vocês é muito importante, tá bom? Então eu passo a me despedir aqui. Nos veremos na aula 4, certo? Fiquem com Deus. Efusivo abraço, tá? Tchau!